Provavelmente você também já viveu aquele momento em que o tempo parece parar, sozinho no quarto, olhando para a tela do celular, esperando aquela notificação que não chega, aquele som que não toca. Você vê que ela está online, compartilhando coisas, interagindo com o mundo, numa normalidade que te machuca. Mas com você, só aquele silêncio denso, palpável, absoluto. É uma das experiências mais confusas do amor. Sentir a presença de alguém sem tocar, tentar construir proximidade sem uma única palavra. Enquanto isso, sua mente desesperadamente tenta te proteger e começa a inventar histórias cruéis. Diz que você não importa mais, que em poucos dias vai ser esquecido, ou pior, que tudo foi uma grande mentira. Cada novo cenário dói mais que o anterior, mas hoje vamos arrancar essa narrativa pela raiz, porque o que você vê na superfície não é a história completa. Existem verdades não compartilhadas, batalhas não mostradas, silêncios que não nascem da falta de amor. Tem uma verdade incômoda, mas também curativa. O silêncio nem sempre significa ausência de sentimento. Muitas vezes é a linguagem do medo. A gente vive acreditando que quem ama vai atrás. Sim, se houver equilíbrio, isso é verdade. Mas quando se trata de feridas profundas, o silêncio geralmente é o grito mais alto do pânico interno. Se o que eu disse tocou algum canto do seu coração, não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Esse gesto pequeno, mas valioso, ajuda a nossa evolução mental a continuar acompanhando quem está nessa jornada. É exatamente nesse ponto que Carl Jung traz uma perspectiva fundamental. Ele fala daquela parte inconsciente que reprimimos, aquilo que não sabemos administrar, a sombra. Se alguém sente sua falta e não volta, provavelmente está em guerra com a própria sombra. Não está te ignorando porque você não tem valor. Os sentimentos são tão intensos que ameaçam aquela sensação frágil de controle que ela tem. Para algumas pessoas, enfrentar isso é muito mais assustador que te perder em silêncio. Agora imagina uma guerra interna. De um lado, a alma autêntica e sensível que te vê como lar e quer se aproximar. Do outro, o ego. Não no sentido de arrogância. Pense no ego como um guardião primitivo que só sabe sobreviver. Esse guardião fecha as portas, bloqueia as mensagens, justifica a distância com lógica. Enquanto você duvida do seu próprio valor, aquela pessoa na verdade está travando uma batalha desesperada para não desmoronar. Entender isso não justifica a sua dor, mas começa a te libertar. O ego age rápido, quase no automático. Não pensa, reage. A lógica dele é simples demais. Se algo pode causar dor, fuja. Por isso transforma o amor em ameaça, a intimidade em risco. Cada momento com você dispara os alarmes internos dela, ativando memórias de abandono, rejeição ou humilhação do passado. Você não está competindo com outra pessoa. Está competindo com o passado não resolvido dela. E nessa corrida injusta, o ego sempre corre não para a verdade emocional, mas para o abrigo seguro. De fora parece frieza. Por dentro, é uma tensão que não acaba nunca. O corpo sabe disso. Insônia, aperto no peito, pensamentos girando sem parar na cabeça. Aquela ausência não é calma. É um esforço forçado para se segurar. Aquela pessoa repete para si mesma que é forte porque não te escreve, que está bem porque mantém distância, que está tudo bem, simples assim. Mas a verdadeira força não nasce de bloquear os sentimentos, nasce de integrá-los. Jung diz que o reprimido nunca some, só aparece de outras formas. E o silêncio é uma das maneiras mais desgastantes disso. Talvez seja por isso que você sente aquela energia contraditória. Às vezes tem dias em que ela parece tão perto de você. Não é coincidência, é pura ambivalência emocional. A alma dá um passo à frente, o ego dá dois para trás. Essas idas e vindas criam confusão tanto em você quanto do outro lado. Mas entenda esse fato crucial: ninguém foge do que não importa. A pessoa só foge daquilo que tem poder de transformar. E você representa exatamente esse poder no mundo interior dela. Esse padrão aparece tanto que a gente encontra pessoas que sentem um amor profundo, mas não sabem como carregar isso.
Nunca aprenderam a regular emoções intensas, só sabem sobreviver com elas. Quando é assim, a conexão entre vocês vira um espelho muito nítido. Estar com você a confronta com quem ela realmente é e com quem nunca conseguiu ser. O ego prefere quebrar esse espelho a se ver vulnerável. Não é maldade, é só uma imaturidade emocional tentando se proteger. E é aqui que surge uma verdade incômoda, mas libertadora para você. Você não pode salvar ninguém da própria guerra interna. Pode amar, pode ter compreensão, pode até esperar, mas não pode fazer o trabalho interno deles no lugar deles. Insistir só fortalece o ego do outro, porque prova que não precisam dar o primeiro passo. Às vezes, o maior ato de amor próprio é recuar de forma consciente, sem guardar rancor, sem criar drama, mas com limites claros. Quando você para de correr atrás, algo muda. Primeiro em você, não neles. Seu sistema nervoso acalma. Sua mente para de se contentar com migalhas. Seu coração reencontra o próprio centro. Você não reage mais ao silêncio, só observa. E é exatamente a partir daí que começa a ver tudo muito mais claro. Quem não consegue se mostrar não consegue carregar profundidade. Não porque não queira, mas porque ainda não sabe como viver nessa profundidade sem fugir de si mesma. O ego dela precisa da sua ausência para justificar os próprios comportamentos. Mas a sua alma não precisa da aprovação dela para existir. O ponto de virada é exatamente esse. Quando você para de se explicar, de traduzir seus sentimentos, de tentar provar seu valor, tudo volta ao lugar. Aquela conexão para de sangrar como uma ferida aberta e começa a fechar como uma lição de vida. A questão não é endurecer o coração, é enraizar-se. Agir a partir da integridade interna, não do sentimento de falta. E o mais curioso é que, muitas vezes, o seu silencioso recuo é justamente o que enfraquece o ego do outro. Quando não tem um estímulo externo, uma perseguição, a sombra surge à tona com muito mais força. Jung deixou isso muito claro. Tudo que não enfrentamos conscientemente volta como destino. Alguns nunca atravessam esse limiar, outros atravessam tarde demais, mas esse processo não é mais seu. Seu papel não é esperar o despertar dela, é honrar o seu próprio. Você começa a notar algo sutil, mas muito poderoso. A mente já não idealiza a ausência. Você não romantiza mais aquela dor. Olha para o outro como uma pessoa comum e para si mesmo com muito mais respeito. Entende que o amor não deveria parecer uma ansiedade constante ou um teste de resistência. Uma conexão verdadeira não precisa se aniquilar para sobreviver. E essa compreensão lenta, profunda, te devolve uma dignidade que ninguém pode tirar. Porque no fim das contas, essa história não é só sobre por que alguém não voltou. É sobre quem você se tornou quando parou de esperar. Jung nos lembra que integrar a sombra é um ato de coragem. E você já está fazendo isso. Enquanto outros se escondem atrás do ego, você escolhe a consciência. E daí começa a caminhar de uma forma bem diferente, de cabeça erguida, mais calmo, fiel a si mesmo. É nesse ponto que acontece uma transformação silenciosa. Agora você começa a se ouvir mais. O barulho de fora perde força e surge aquela pergunta honesta. Até onde estou suportando só para não largar? Isso não é julgamento. É um momento de clareza. Você percebe que apego nem sempre é amor. Às vezes é medo de fechar um ciclo, e esse medo se disfarça de esperança. Quando você enxerga isso, algo dentro de você relaxa. É como se uma corda em nó finalmente respirasse. A ausência deixa de ser uma punição e vira uma mensagem, uma informação. Te mostra limites, ritmos que não combinam, níveis diferentes de inteligência emocional. Você para de interpretar cada mímica, cada gesto como um sinal secreto e descansa. O corpo é o primeiro a reagir. Respira mais fácil. O sono fica mais profundo. A mente vem depois. Começa a aceitar que nem toda dor é perda. Algumas coisas doem porque, sem você perceber, estavam te afastando de si mesmo. É bem aqui que uma verdade que pouca gente quer ouvir vem à tona. Nem toda conexão é feita para durar.
Algumas pessoas entram na sua vida só para despertar processos internos, para te mostrar onde cedeu demais, onde se diminuiu para manter uma relação de pé. Isso não invalida o que foi vivido, pelo contrário, dá um novo sentido, porque o propósito nem sempre é ficar. Às vezes, o propósito é só te acordar, e quando você acorda, aquela dor deixa de ser inimiga, vira uma professora incômoda, mas extremamente honesta. Enquanto isso, aquela pessoa continua a própria batalha. O ego não para. Tenta se convencer de que fez a coisa certa, que esse silêncio é maturidade. Mas quando tudo ao redor acalma, naqueles momentos em que ninguém está olhando, a sombra volta. Memórias, sentimentos, perguntas sem resposta invadem tudo. Jung diz que o que você resiste persiste, e resistir ao amor sempre tem um preço emocional pesado a ser pago. Mas você já começa a agir não a partir da ferida, e sim da sua própria integridade. A necessidade de entender cada desculpa, cada razão dela acabou. Só de saber o que sente e o que merece já basta. O amor deixa de ser uma perseguição, vira uma escolha consciente, e nessa escolha existe uma paz profunda. Uma paz que é sua, que não depende de mensagens, de palavras vazias ou de retornos incertos. É aqui que você recupera o seu poder. Não é poder de controlar. É poder de decidir. Decidir não escrever, não se explicar, não esperar sinais confusos. O poder de direcionar sua energia para espaços onde não vai precisar se provar, se justificar, se dobrar. O ego do outro se alimentava daquela sensação de que você estava sempre à mão, a qualquer momento. Agora, essa sua calma, essa clareza, esse silêncio consciente muda toda a dinâmica. Não é tática. É resultado natural de um crescimento interno. Às vezes essa distância acorda o outro do sono. Às vezes só reforça a fuga dele. Os dois resultados te mandam uma mensagem. Porque se só consegue se aproximar de você quando você já não está mais lá, nunca teve força para carregar sua presença. Amor saudável não chega atrasado. Não espera sacrifícios silenciosos de você. Ele vem com presença, com consistência. E você começa a reconhecer isso não como fantasia, mas como uma realidade que sente no próprio corpo. Você deixa de perguntar onde errei e começa a perguntar o que aprendi com isso. Isso é uma mudança interna muito profunda. Na sua história, você não é mais o lado que faltava algo, é o lado que despertou. Vê que não errou, que naquela hora fez o que podia com o que sabia. Mas hoje você sabe mais. Hoje você escolhe melhor. É isso o fechamento de verdade. Não o dela, o seu, de não dar mais nem um passo para trás. A ferida vira critério, vira filtro. Você não romantiza mais aquelas paixões passageiras sem futuro. Não confunde mais profundidade com sofrimento. Entende muito bem que amor não deveria ser vivido como uma guerra interna sem fim. Jung fala do processo de individuação, de se tornar quem você realmente é, e toda vez que você escolhe sua paz em vez daquela ansiedade, dá mais um passo nesse caminho silencioso, sem volta. Porque no fim das contas, o que mais dói não é alguém não voltar, é ter esquecido seu próprio valor por um instante, esperando que outra pessoa te validasse. Agora você lembra, e essa lembrança muda tudo. Quando a porta de dentro já está fechada, você não precisa mais de um fechamento de fora. Você passa a andar diferente, falar diferente, amar diferente. E sem perceber, sem forçar, vira alguém que nem os outros nem você mesmo consegue mais ignorar. Chega aquele momento quase imperceptível em que você para de esperar. Não é resignação, não é desistência. É uma compreensão profunda. Agora você olha para o celular não com ansiedade, mas com total neutralidade. E essa neutralidade é o próprio poder. Porque significa que o centro voltou para você. A autoridade que o silêncio dela tinha sobre seu mundo interior acabou. Ela não mais controla seu dia, seu humor, seu valor. E você começa a existir com uma presença muito mais sólida em si mesmo, o que muda completamente a forma como tudo se organiza na sua vida. Quando você se escolhe, algo na sua energia se reestrutura. Não porque ficou frio, mas porque ficou muito mais claro.
Você para de justificar a ausência dos outros, de dar sentido a silêncios que não são seus. O amor deixa de doer como uma falta e cria uma sensação de integridade na alma. Não precisa bater portas com raiva. Basta parar de forçá-las a ficarem abertas. Esse momento de decisão serena é um nível muito avançado de maturidade emocional. Muita gente confunde amor com tolerância. Achar que amar é aguentar confusão, incerteza, falta de reciprocidade. Mas o amor de verdade não pede que você se abandone para existir. Jung sempre alertava: se você traiu sua própria verdade interior para pertencer a algum lugar, a alma se despedaça e você não tem mais a menor intenção de se fragmentar. Você escolhe integridade em vez de ilusão, paz em vez de espera, verdade em vez de fantasia bem embrulhada. Nesse meio tempo, o outro lado está preso no próprio labirinto. O ego continua inventando uma história de que ainda segura as rédeas, mas a vida sempre empurra a pessoa na direção da integração. Alguns acordam desse sono, outros endurecem ainda mais. Acompanhar esse processo não é sua responsabilidade. Você já fez sua parte amando com honestidade. Agora sua tarefa é mais silenciosa e muito mais vital. Ficar de pé, sem ceder nem um milímetro, pelo que você sabe que merece. Você começa a notar como seus relacionamentos mudam. Pessoas mais abertas, mais claras, mais presentes, começam a sintonizar na mesma frequência que você. Não é mágica, é alinhamento. Quando você sai daquele estado ferido e para de emitir aquela vibração, também para de atrair para a sua vida pessoas que preenchem suas próprias lacunas. O amor deixa de ser uma guerra interna sem fim e vira um porto seguro para você. E por mais estranho que isso pareça no começo, em pouco tempo você sente até a medula o quanto isso é certo. Agora há uma nova nobreza na forma como você expressa seu amor. Não corre atrás, não tenta provar, não se debate. Só oferece e observa. Se o outro não consegue receber, você não insiste. Essa serenidade não nasce de uma desistência gelada, nasce do autoconhecimento, daquela profunda compaixão por si mesmo. Jung chama isso de individuação, aquele ponto em que você para de viver segundo as expectações dos outros e começa a agir a partir do seu próprio centro interior. É exatamente aí que começa a estrada sem volta. Talvez um dia aquela pessoa volte, talvez não. Mas uma coisa é certa: nada mais será como antes, porque você não está mais onde parou. E esse é o ponto mais crucial de todos. O retorno de alguém só faz sentido se não te levar para trás, se não reabrir as feridas que você conscientemente cicatrizou. Você não se molda mais aos medos dos outros. Não escolhe mais laços que te tornam invisível só para sobreviver. Escolhe o que te faz existir. O ego dela agora teme te perder. Mas não porque te valorizou, porque você escapou entre os dedos dela. Só que o amor verdadeiro não nasce do medo de perder. Nasce da capacidade de cuidar. E você aprendeu essa diferença na pele. Essa lição dolorosa e pesada te deu algo inestimável. Um filtro emocional. Você não confunde mais aquela paixão cega com profundidade. Não engole silêncio como se fosse mistério. Quando olha para trás, não há nenhum grão de rancor no coração. Vê o outro como uma pessoa com seus limites, suas feridas não resolvidas, e a si mesmo com muito mais respeito. Amar daquela forma louca não foi um erro. Foi parte do seu processo. Jung diz que não há despertar sem um enfrentamento interno. Você passou por esse enfrentamento e saiu dele talvez com menos perguntas obsessivas na cabeça, mas com verdades mais reais para viver por dentro. Essa é a evolução espiritual de verdade. Agora você anda de um jeito completamente diferente, não porque resolveu tudo, mas porque não se trai mais para se sentir amado. E o amor próprio deixou de ser um conceito vazio que todo mundo repete e virou uma realidade que você pratica todos os dias. E a partir desse ponto sereno, inabalável, você entende algo muito fundamental.
O fato de ela não ter te escolhido naquela época não define seu valor hoje. Você segue o caminho muito mais inteiro, muito mais consciente, muito mais livre. Há uma clareza impecável que se instalou dentro de você silenciosamente. Quando sente que algo não flui, você não se sente mais obrigado a explicar. Não há mais conversas forçadas, encontros arranjados às pressas. Sua intuição vira sua bússola, e essa bússola te afasta, suave mas firmemente, de tudo que te diminui. Isso não é frieza, é respeito próprio puro, colocado em ação. Quando você se respeita, o amor deixa de ser uma barganha e vira uma escolha consciente. As memórias não apertam mais o peito como antes. Ainda estão lá, sim, mas o volante não está mais nas mãos delas. Você consegue lembrar o passado sem perder o centro. Isso é integração emocional. A ferida cicatrizou o suficiente para não sangrar a cada pequeno estímulo. Jung chamaria isso de fazer as pazes com a experiência. Não é negar o vivido, é não ficar preso nele. É um equilíbrio muito sutil, delicado, mas igualmente libertador. Você começa a notar outra coisa. Seu corpo reage diferente àqueles sinais incertos. Onde antes havia crises de ansiedade, agora há uma pausa profunda. Onde havia urgência, agora há bom senso. Seu sistema nervoso está aprendendo que não precisa correr só para ser escolhido. Esse recondicionamento interno leva tempo, mas recria a pessoa. O amor não dispara mais alarmes dentro de você. Pelo contrário, expande sua alma. E quando não faz isso, você sabe sair devagar daquele pântano de explicações intermináveis, sem se afundar. Algumas pessoas confundem essa calma com frieza ou desistência. De jeito nenhum. É poder estar ali, sem dependência. É poder sentir, sem se perder. É poder amar, sem implorar por amor. É a forma mais madura de construir uma conexão. Não se aprende em livros teóricos. Se aprende atravessando aqueles lugares onde a alma doía enquanto você esperava. Por isso você agora faz escolhas diferentes. Não porque suas expectativas subiram, mas porque ficou muito mais honesto consigo mesmo. Quando o ego do outro não recebe aquela reação emocional imediata, ele se vê frente a frente com seu próprio vazio enorme. Não restou mais espelho algum para projetar a sensação de controle. Seu silêncio consciente não é uma punição, é uma revelação. Mostra quem tem profundidade para suportar e quem só consegue reagir através de seus próprios medos. Você não precisa mais ser testemunha desse processo. Sua parte acabou. Seu crescimento não depende do despertar do sono dela. Você começa a construir relacionamentos sobre uma base completamente diferente. Aqueles que não aceleram seu coração até a exaustão, que não confundem sua cabeça, que não te forçam a ficar invisível. No começo isso te parece muito estranho, porque não há drama nenhum. Mas depois você entende que o nome disso é paz. Jung dizia que a integração psíquica é o destino natural do ser humano. E cada conexão consistente que entra na sua vida é uma extensão desse processo interno que você já começou. Aquele sentimento de falta dentro de você amolece. Quase vira gratidão. Você não cobra mais, só acompanha. Agradece ao passado por ter existido, sem querer reviver. É isso. O sinal mais claro de que você realmente fechou um capítulo. Não porque tudo foi perfeito, mas porque não precisa mais mudar o passado só para se sentir bem. Esse momento agora já te basta. E essa sensação de suficiência é o solo mais fértil onde um amor saudável pode florescer. Você ficou muito mais seletivo. Não por medo, porque sabe exatamente o que quer. Está ciente do que não vai negociar. Aqueles silêncios intermináveis, incertezas, inconsistências emocionais não te parecem mais misteriosos. Parecem pura incompatibilidade. Você não julga, só escolhe. Essa distinção é vital. Escolher conscientemente é um ato de amor próprio silencioso, profundo e impecável. Talvez nesse exato momento você esteja percebendo algo muito fundamental.
Você não precisava que ela voltasse. Você precisava voltar para si mesmo. Todo esse processo, até aqueles momentos cheios de dor, te empurraram para dentro, para a sua essência. Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Você olhou para dentro, doeu muito, mas mesmo assim despertou. E isso muda para sempre a forma como você permite se amar e ser amado. Você não tem mais medo de ficar sozinho, porque aprendeu a viver dentro de si. E é por isso que qualquer conexão que entrar na sua vida daqui para frente não pode mais ser sua salvação, só seu complemento. Você anda com uma serenidade completamente nova, não porque não se importa com nada, mas porque nunca mais vai se abandonar por ninguém. Esse é o verdadeiro desfecho dessa história, não a ausência do outro. É a sua própria presença inabalável, consciente e plena dentro de si. Olhando para trás a partir desse patamar interno que você alcançou, interpreta o vivido não como erro, mas como treinamento. Aqueles silêncios, aquelas esperas, aquelas dúvidas lapidaram sua percepção. Hoje você sabe ler entre linhas, o não dito, sem se perder. Sente com muita clareza se alguém se aproxima de você por desejo ou por medo. Essa habilidade de leitura fina não te transforma numa pessoa desconfiada. Pelo contrário, clarifica a sua mente. E clareza é uma das formas mais elevadas de amor próprio, aquela que não precisa de aplausos. Por dentro, começa a sentir um orgulho silencioso, não por ter aguentado tanto, mas por saber largar na hora certa. Largar não foi desistir, foi parar de lutar por algo que não queria se encontrar no mesmo nível que você. O ego dela queria controle, você queria consistência. E quando essas duas forças se encontraram, a distância não foi punição, foi consequência natural de caminhos diferentes. Há uma paz completamente nova nas suas decisões. Você não dá mais explicações longas, não se defende contra como os outros te interpretam. Quem quer entender, entende. Quem não quer, nunca esteve pronto para realmente te ouvir. Essa aceitação te liberta completamente do fardo de convencer. Jung definia a maturidade psíquica como a capacidade de carregar sua própria verdade dentro de si, sem impor a ninguém. Você está exatamente aí agora. Às vezes ainda dói, mesmo assim. O amor deixou de ser um tabuleiro de provas. Você não precisa mais provar seu valor, porque já sabe. E esse saber se reflete na sua postura, no tom de voz, nos seus silêncios. Aquele vazio que antes te machucava agora parece um espaço muito produtivo. Um espaço que abre porta para conexões que não vão te levar à confusão, que não vão te esconder, que não vão querer seu apagamento só para se sentirem seguras. Talvez ainda haja dias cinzentos, memórias que batem na sua porta sem avisar, mas elas não vão mais te jogar de um lado para o outro. Você vai observá-las e elas vão passar. Essa é a integração emocional de verdade. Não é apagar a memória, é tirar o controle das mãos dela. Jung dizia: o que não é trazido à consciência vira destino e governa nossa vida. Você tomou consciência desse ciclo e, ao fazer isso, parou de repeti-lo. Agora você sabe o segredo que muda tudo. Amor não se implora, ele se encontra lado a lado, em existência igual. Se alguém precisa te perder para entender seu valor, na verdade nunca soube te segurar. E por mais dura que essa verdade seja, ela não te endurece, te torna mais humano, mais seletivo, te alinha com aquilo que você não pode sacrificar por uma conexão pela metade. Você começa a confiar no tempo. Não como uma espera passiva, mas como um processo orgânico. A coisa certa para você não chega com confusão mental ou ausência constante. Chega com clareza, passos concretos, presença emocional. E você não corre mais atrás de promessas vagas, anda no seu próprio caminho. Quem quiser te acompanhar, precisa fazer isso não através dos próprios medos, mas acompanhando seu ritmo consciente. O ego dela talvez ainda esteja lutando. Talvez um dia ela também se integre com a própria sombra. Talvez não.
Mas isso não é mais sua história. Você não gira mais em torno do processo dela. O centro voltou para você. Jung insistia: a individuação começa quando paramos de viver como extensão de outra pessoa. Pois bem, esse momento chegou. Não fez barulho, mas transformou tudo. Você olha para o próprio caminho com muito mais compaixão. Não se culpa por ter amado daquela forma desmedida. Honra a versão anterior de si mesmo, aquela que acreditou, que esperou, que sentiu tão profundamente. Sem ela, você não seria hoje essa pessoa mais consciente, mais inteira. O amor não te abandonou no meio do caminho, te remodelou por completo, e agora você está totalmente pronto para conexões que não exigem sua fragmentação só para existir, porque você entendeu a essência. Nunca foi sobre você não ser suficiente. Era sobre o outro não conseguir carregar o fogo que você despertou. E você não está aqui para diminuir sua própria luz. Está aqui para brilhar com toda a sua serenidade, sua nobreza, sua presença plena. Vista desse ponto, o amor não é algo que se persegue, é algo que se reconhece. E você finalmente se reconhece. Nessa curva final, tudo fica muito mais simples. Talvez não mais fácil, mas definitivamente mais claro. Você não precisa mais de respostas de fora para fechar a conta interna. Entende muito bem que algumas histórias não terminam com reencontros. Terminam com uma integração silenciosa interior. E essa integração se revela em como você se trata, no que permite, no que nem sequer coloca em discussão mais. A vida não parece mais uma sala de espera. Parece uma jornada que encontrou direção. Há algo incrivelmente libertador em aceitar que nem todo mundo está pronto para a mesma profundidade. Você desceu camada por camada. Atravessou as sombras. Sentiu tudo até a medula, sem anestesia. Outros não conseguiram fazer isso. Isso não os torna pessoas más, mas os torna definitivamente incompatíveis com quem você é hoje. O amor deixa de ser uma promessa sobre o futuro e vira consistência no hoje. Você não busca mais paixão, busca presença contínua, real, que não some. Percebe como sua energia transforma os ambientes onde está. Não corre mais atrás de conexão. Você se torna a própria conexão. E é exatamente daí que começam a se aproximar pessoas que carregam aquele peso de quem fala não pelo ego, mas pela alma. Jung falava de ressonância psíquica. O que integramos dentro de nós, atraímos para a nossa vida. Você integrou a perda, o medo, aquela espera interminável. Agora está integrando a paz, e isso redefine todas as suas conexões de cima a baixo. Se aquela pessoa pensa em você e pensa, interpretar isso não é mais seu trabalho. Pensamento não é ação. Sentimento não é presença. Você aprendeu a não viver de potenciais, a valorizar apenas realidades concretas traduzidas em atos. Esse processo de aprendizado custou caro, mas te deu de presente uma clareza que ninguém pode tirar. Você nunca mais vai voltar àqueles quartos escuros, onde tinha que explicar seu próprio valor. O fechamento de verdade acontece exatamente aqui. Não é quando o outro entende, é quando você para de precisar que ele entenda. Quando sua paz não depende mais do despertar do sono dele. Isso se chama soberania emocional. Jung diria que é recuperar seu centro, sua própria identidade. E a partir desse centro, você escolhe relacionamentos que não te despedaçam, que não te deixem pendurado na incerteza, que não peçam para você esconder nenhuma parte de si. Talvez hoje você olhe para essa história com uma mistura única de gratidão e determinação. Grato pelo que aprendeu, determinado a nunca mais repetir o que não vale a pena. O amor não é mais uma prova difícil que você precisa passar. É um abrigo seguro onde pode respirar e descansar. E se não há paz ali, não é amor, é dependência disfarçada. As dores se parecem muito, mas você já aprendeu muito bem a distinguir uma da outra. Chegando até aqui, algo já se sente diferente, mais leve, mais real. Não porque tudo está resolvido, mas porque você se alinhou com si mesmo.
Você não corre mais atrás de quem te ignora. Anda lado a lado com quem te encontra, quem te vê. E essa escolha silenciosa, determinada, que você refaz todos os dias, é o sinal mais claro de que você realmente aprendeu a lição e a gravou na alma. Jung nos lembra que não podemos nos curar fugindo da escuridão. Só encontramos cura atravessando essa escuridão de forma consciente. E foi exatamente isso que você fez. Olhou para dentro daquele silêncio, enfrentou aquela ausência, entendeu o ego do outro sem se abandonar. Isso não te endureceu, pelo contrário, te integrou. E a integridade interior é a forma mais pura de amor, aquela que começa dentro de nós e se compartilha com o mundo sem o menor esforço. Se o que eu disse tocou algum lugar do seu coração, se inscreve no canal e escreve "Me escolho" nos comentários. Esse gesto simples ajuda o YouTube a levar essa consciência para outras pessoas que também estão despertando hoje. Nós, da evolução mental, não romantizamos a ausência. Cultivamos consciência, dignidade e amor próprio de verdade. E agora fecha essa página com uma verdade que não treme. Não com arrogância, mas com aquela profunda consciência que Jung chamava de individuação. O que não conseguiu ficar, cumpriu sua função. Você segue o caminho mais inteiro, mais presente, mais fiel a si mesmo do que nunca. Não me submeto. Me escolho.